Quando a gente vira adulto, a gente acaba esquecendo da nossa criança interior. A gente acaba deixando de lado muitas coisas que a gente fazia na nossa infância e que a gente gostava. Tudo bem, muitas vezes a gente muda também, né? Muda-se os nossos gostos, muda-se as nossas predileções, mas muitas vezes a gente acaba matando uma parte daquela criança que tem dentro da gente, ou a gente acaba sufocando ela, sabe? Aquela criança que é capaz de rir dos seus tropeços, dos seus erros, aquela criança que cai e levanta, chacoalha e continua correndo, aquela criança que consegue ver a alegria porque conseguiu pela primeira vez subir em cima do sofá, ou trepar em cima da mesa, ou fazer alguma criancice. E a gente, ao longo do tempo, quando a gente cresce, a gente acaba enrijecendo, a gente acaba endurecendo os problemas da vida, as dificuldades da vida, as situações que a gente tem que lidar e enfrentar no nosso dia a dia, os nossos monstros, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas contas para pagar e todas essas questões que a gente tem de vida de adulto, elas acabam fazendo essa criança ficar cada vez menorzinha, cada vez mais encolhida, cada vez mais retraída dentro da gente. Só que essa criança é quem verdadeiramente de nós sabe aprender. Essa criança é quem verdadeiramente aproveita a vida. Essa criança é quem verdadeiramente sabe evoluir. É só você pensar quando você era criança. Como era fácil aprender, como era fácil descobrir coisas novas, como era fácil se divertir, como era fácil se maravilhar com as coisas da vida, porque você mantinha o espírito de ser criança. E quando adultos, nós deixamos de lado, nós esquecemos esse nosso espírito. E isso é uma coisa que eu convido você hoje a refletir e a resgatar em você esse espírito de ser criança. Quem é a criança que tem dentro de você? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso hoje, neste momento. Quem é o Charles, a Fabiana, o Lucas criança? Como que seria? Por que eu não me permito levar as coisas com aquela leveza, com aquela tranquilidade, com aquela alegria que eu tinha quando eu era criança? Como eu era quando eu era criança? Como é que era a minha capacidade de aprender, de evoluir, de encarar as minhas próprias dificuldades e os meus próprios erros quando eu era criança? Cada um de nós tem dentro de si uma criança. Cabe a nós resgatar um pouco dela, para que a gente consiga deixar o nosso dia a dia mais leve, para que a gente consiga aprender mais, para que a gente consiga se divertir mais no processo, para que a gente consiga, inclusive, evoluir mais e mais rápido. Porque uma criança, ela evolui, ela aprende. Por quê? Porque ela se permite errar, ela se permite experimentar, ela se permite dar risada dos próprios erros. A Fabiana já me comentou aqui, a Fabiana criança é leve, alegre, persistente. Então vamos resgatar, Fabiana, vamos trazer à tona um pouco mais essa criança. Você não vai deixar de ser responsável, você não vai deixar de cumprir as suas obrigações de adulto por resgatar um pouco mais essa criança, mas você vai aprender mais, você vai se divertir mais, você vai deixar a sua vida mais leve. E quando você conseguir fazer isso, você vai ver que você vai evoluir mais como trader. Você vai tornar o processo de aprender a operar, o processo de se desenvolver um bom trader muito mais leve, muito mais divertido, muito mais tranquilo. Por isso que ser trader é ser um pouco criança. É você se permitir experimentar, é você se permitir arriscar. Afinal de contas, vocês bem lembram o quanto vocês, como criança, ou quanto os filhos de vocês arriscam. Arriscam sem medo, sem receio de errar, sem receio de se machucar um pouco. Afinal de contas, faz parte da vida. E essa é a alegria de ser criança, é poder experimentar. E essa é a necessidade do trader. Poder errar, poder experimentar, poder se machucar um pouco, faz parte, tá tudo bem. Então, o trader tem tudo a ver com ser criança. Quanto mais vocês resgatarem essa criança interior de vocês, para trazer essa leveza, essa alegria, essa persistência, esse poder errar, esse poder se machucar, mais vocês vão evoluir como traders. Charles comentou o seguinte: nossa, eu já era cobrado por resultados desde criança, futebol, notas e etc. Charles, mas como você, criança, levava tudo isso? E o que para você, criança, realmente importava no jogar futebol? Era realmente o resultado ou era o se divertir? Resgate mais o seu sentimento, não o que os outros colocavam em você quando você era criança, mas sim o seu sentimento de ser criança, de olhar a vida. Tá bom? Então, eu queria deixar aqui essas lindas palavras, tá, para vocês, essa reflexão,
para vocês no dia de hoje, para pensarem um pouquinho mais a respeito do ser criança e se permitir voltar um pouco a ser criança, para a gente curtir a vida e para a gente curtir a nossa própria jornada.